Olha como aparece aqui a imagem. Isto significa que aquilo que nós estamos a ver, aquilo que nós estamos a ver, não é aquilo que eu estou a ver agora. Sim, sim. Aqui aparece uma imagem muito
Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Então, bom dia para todos, também para aqueles que estão na nossa companhia, sobretudo aqueles que são mais habituais, desde o Brasil, Suíça e também para a Alemanha, além de outros que estão no nosso país, em Portugal continental. Vamos, neste segundo domingo deste tempo do Advento, procurar, como a palavra de Deus nos vai dizer, criar deserto. E por isso e para isso, convido-vos a que todos nos recolhamos por alguns instantes, façamos deserto, um pouquinho assim à nossa maneira, dando conta daquilo que esteve, porventura, menos bem, enquanto vamos dizendo aquilo que somos e que nem sempre admitimos, pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso que Deus Todo-Poderoso, em nossas mãos, eu tenho muitas vezes pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, e peço a ajuda aos santos e santos e a vossa irmã, no beijo do meu Deus nosso Senhor. Piedade, Senhor, se não te acolhemos na nossa vida. Piedade, Cristo, se o advento não nos converte. Piedade, Senhor, se esquecemos dos valores do teu reino, como diz o Marcelo. Senhor, misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de cada um de nós. Perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Concedei, Deus omnipotente e misericordioso, que os cuidados deste mundo não sejam obstáculo para caminharmos generosamente ao encontro de Cristo, mas que a sabedoria do alto nos leve a participar no esplendor da sua glória. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. Naquele dia sairá um ramo do tronco de Jessé e um rebento brotará das suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de inteligência, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor de Deus. Animado assim do temor de Deus, não julgará segundo as aparências, nem decidirá pelo que ouvir dizer. Julgará os infelizes com justiça e com sentenças retas os humildes do povo. Com o chicote da sua palavra atingirá o violento e com o sopro dos seus lábios exterminará o ímpio. A justiça será a faixa dos seus rins e a lealdade a cintura dos seus flancos. O lobo viverá com o cordeiro e a pantera dormirá com o cabrito. O bezerro e o leãozinho andarão juntos e um menino os poderá conduzir. A vitela e a ursa pastarão juntamente, suas crias dormirão lado a lado. E o leão comerá feno como o boi. A criança de leite brincará junto ao ninho da cobra e o menino meterá a mão na toca da víbora. Não mais praticarão o mal nem a destruição em todo o meu santo monte. O conhecimento do Senhor encherá o país como as águas enchem o leito do mar.
Nesse dia, a raiz de Jessé surgirá como bandeira dos povos. As nações virão procurá-la e a sua morada será gloriosa. Palavra do Senhor. Nos dias do Senhor nascerá a justiça e a paz para sempre. Nos dias do Senhor nascerá a justiça e a paz para sempre. Ó Deus, dai ao Rei o poder de julgar e a vossa justiça ao Filho do Rei. Ele governará o vosso povo com justiça e os vossos pobres com equidade. Nos dias do Senhor nascerá a justiça e a paz para sempre. Florescerá a justiça nos seus dias e uma grande paz até ao fim dos tempos. Ele dominará de um ao outro mar, do grande rio até aos confins da terra. Nos dias do Senhor nascerá a justiça e a paz para sempre. Socorrerá o pobre que pede auxílio e o miserável que não tem amparo. Terá compaixão dos fracos e dos pobres e defenderá a vida dos oprimidos. Nos dias do Senhor nascerá a justiça e a paz para sempre. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, tudo o que foi escrito no passado foi escrito para a nossa instrução, a fim de que, pela paciência e consolação que vêm das Escrituras, tenhamos esperança. O Deus da paciência e da consolação vos conceda que alimenteis os mesmos sentimentos uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, numa só alma e com uma só voz, glorifiqueis a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Acolhei-vos, portanto, uns aos outros, como Cristo vos acolheu, para a glória de Deus. Pois eu vos digo que Cristo se fez servidor dos judeus para mostrar a fidelidade de Deus e confirmar as promessas feitas aos nossos antepassados. Por sua vez, os gentios dão glória a Deus pela sua misericórdia, como está escrito. Por isso, eu vos bendirei entre as nações e cantarei a glória do vosso nome. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia.
Preparai o caminho do Senhor. Aleluia. Endireitai suas veredas. Aleluia. E toda a criatura verá a salvação de Deus. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias apareceu João Batista a pregar no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, porque está perto o reino dos céus. Foi dele que o profeta Isaías falou ao dizer: uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João tinha uma veste tecida com pelos de camelo e uma cintura de cabedal à volta dos rins. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Acorria a ele gente de Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a região do Jordão, e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. Ao ver muitos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Praticai ações que se conformem ao arrependimento que manifestais. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, Deus pode suscitar destas pedras filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, por isso toda a árvore que não dá fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu batizo-vos com água para vos levar ao arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu, e eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele batizar-vos-á no Espírito Santo e no fogo. Tem a pá na sua mão, há de limpar a eira e recolher o trigo no celeiro, mas a palha queimá-la-á num fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, mais uma vez, uma saudação amiga para todos e para todas, para aqui, em Travassou, Águeda, Diocese de Aveiro, centro de Portugal, e também para aqueles que estão, nossos conterrâneos, que se encontram também na nossa sintonia, nesta transmissão em direto que estamos a efetuar, e que estão, como dizia, na Alemanha, por exemplo, na Suíça, isto mais para os lados de Espinhel, é que tem muita gente por aquelas bandas, e também para aqueles paroquianos
virtuais que já são reais, nomeadamente no Brasil. Hoje celebramos o segundo domingo deste tempo do Advento. Nós já sabemos que o Advento é este tempo de preparação para a chegada de alguém que já chegou há 2022 anos, mais coisa, menos coisa, e que preparamos assim a sua vinda, damos assim os parabéns, mas também este que já chegou e que quer chegar outra vez numa segunda vinda, numa vinda escatológica, usando uma linguagem assim mais elaborada, no final dos tempos, que ninguém sabe quando é que será, nem o Pai. Só o Pai, digo eu. Só o Pai, diz-nos Jesus Cristo, é que sabe. Só que entre a primeira e a última vinda, Ele continua e quer chegar a cada um e através de nós aos outros. E por isso é que eu, de facto, refiro que neste tempo do Advento é tempo de preparação para a chegada de alguém que chegou e que quer chegar e que chega sempre que nós queiramos. Eu diria até, desde que nós façamos deserto. Quando a gente ouve esta palavra deserto, é preciso perceber que mais até do que o local, é uma linguagem bíblica que significa encontro com Deus. Onde reparar que João Batista vai para o deserto, onde reparar que Jesus vai para o deserto, onde reparar que o povo de Deus caminha pelo deserto, e não só. Eu dei-me ao trabalho hoje mesmo, antes de ir para Espinhel, de ver como é esta história do deserto, e fui ao Google, que também tem coisas boas para procurarem, e encontrei coisas interessantes. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Marcos 1,35. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Isaías, capítulo 40, versículo 3. Naqueles dias surgiu João Batista: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz de que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Mateus 3, 1, 3. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4, 1. Havia muita gente indo e vindo, a ponto deles não terem tempo para comer. Jesus disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Marcos 6, 31. Lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos para humilhá-los, pô-los à prova a fim de conhecer as suas intenções. Deuteronômio 8, 2. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão e toda a comunidade. Quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Números 14, 2, 3. Disse mais o Senhor a Moisés: até quando toda a comunidade ímpia se queixará contra mim? Juro, digo pelo meu nome, que farei a vocês todos o que pedirem. Cairão neste deserto os cadáveres todos. Números 14, 26 a 29. Eu não vou ler tudo, porque de facto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para lembrar apenas algumas das indicações que a Bíblia, a palavra do Senhor, nos fala para nos dizer aquilo que alguns poderiam levar à letra e que não é para levar à letra. Então, mas Jesus não foi? Se calhar foi, mas o problema não é ter ido ou se calhar ter ido. O problema é aquilo que deserto significa. E o que é que significa? Há aqui uma coisa interessante que nos pode ajudar a entender melhor esta coisa. O deserto é um lugar quente, árido e solitário. Quem caminha no deserto fica com sede e não encontra água. Fica com fome e não encontra comida. Fica com calor e não encontra sombra. No deserto estamos completamente vulneráveis. Não podemos nos esconder no deserto. Da mesma forma, não nos podemos esconder de Deus. Precisamos nos abrir e ser vulneráveis, depender completamente dEle. Quando fazemos isso, Deus faz milagres. Ele nos dá tudo o que precisamos e transforma o nosso deserto num lugar fértil e bonito. Ou seja, o deserto é, de facto, um local de encontro e por isso é que João Batista, que estava no deserto, comeu aquilo que o deserto tinha.
A gente pode estranhar os gafanhotos. Eu, quando fui à Tailândia, comi grilos fritos. Aquilo nem sabia se era grilos, se não era, que estava tudo estornicado. Mas, e agora, pelos bichos, é agora o que está na moda. Agora é o que está na moda, estas refeições assim radicais. E, portanto, a questão não é... Para mim, o que me impressiona não é ele ter comido gafanhotos, porque se a gente hoje já come grilos e outras coisas que eu não vou dizer o nome, porque senão tiro-vos apetite, com mais razão, de facto, perceber o que é que significa ao João Batista estar no deserto. Ele, de facto, comia gafanhotos, ele, de facto, servia-se do deserto e daquilo que o deserto oferecia. E, sobretudo, não tinha nada a fazer concorrência. Nada a fazer com que ele não fizesse aquilo que estava a fazer. Ouçam, a gente vai a qualquer sítio, precisamos de uma coisa, vamos a grandes superfícies, vamos aos centros comerciais, está muito calor, vamos a uma tascazita, isto agora há poucas tascas, mas beber uma cervejita, ou o que quer que seja. Isto é assim hoje. No deserto não é assim. E, portanto, isto significa que João Batista, que está no deserto, para nos dizer, de facto, que é fundamental fazer deserto. Ou seja, o que é importante para nós. Lá, ele sabia o que era importante. Tem tão pouca coisa, é porque se calhar tudo era importante. Não, mas mesmo nas importantes, há coisas ainda mais importantes do que aquelas. E é, de facto, hoje este o desafio que a Palavra de Deus nos lança. Tempo de advento, tempo de perceber o que é importante para nós. Eu fico tão triste, mas pronto, isto é genético. Fico tão triste quando dou conta, de facto, destas iluminações todas, muito bonitinhas, e isto tudo bem, não estou triste por isso. Mas é que não há, de facto, ou se há, ainda não descobri onde, a família de Nazaré, o presépio. Todos vós sois, infelizmente, todos vós sois como eu, mais ou menos. Significa que não há gente nova por aqui, mas de facto eu recordo-me, já uma vez partilhei convosco esta partilha, este testemunho. Os presentes eram dados no dia de Natal, não eram na consoada. E o que eu sei é que depois da consoada naquele tempo, em que era um cheirinho de bacalhau, valha-me Deus, mas em que me lembrava perfeitamente bem, quando era para deitar, embora o sono nesse dia, nessa noite, era muito complicado. E lá íamos os três, agora somos dois, lá íamos os três, ajoelhar diante do presépio do menino, a pedir para ele ser generoso e para dar as coisas. Ouçam, o Natal é tempo em que somos convidados a ser crianças. É tempo em que somos convidados a ser pequenos. É tempo, de facto, de perceber que o Pai Natal é muito importante, mas o mais importante é o Jesus. A árvore de Natal é muito importante, mas onde é que está Jesus? As luzes, sim, mas é preciso perceber que estas luzes funcionam por causa da luz que é Jesus. Eu sou a luz do mundo. E é uma pena que, de facto, num tempo deste como o nosso, tão complicado, em que toda a gente já opina sobre tudo, em que, de facto, vamos buscar uma frase a algures, aqui eram coisas assim, de facto, não tem nada a ver com isto hoje, mas, e pronto, e a partir daí metem uma frase como se fosse da sua autoria e por aí fora. Neste tempo assim, saibamos, de facto, nós descobrir e criar em nós as condições para que este Jesus nasça, para que o Natal aconteça. E é por isso que serve o Advento, para nos ajudar a criar condições para que o Natal aconteça na nossa vida. E para o Natal acontecer na nossa vida, temos que descobrir aquilo que é importante para pôr em prática, custe o que custarem. E é assim, deste jeito, que nos deixa às vezes sem jeito, que a Palavra de Deus hoje nos toca e nos diz esta coisa tão bonita que foi lida na primeira leitura pela Rosilena e que diz assim: o lobo viverá com o cordeiro e a pantera dormirá com o cabrito. O bezerro e o leãozinho andarão juntos e um menino nos poderá conduzir. A vitela e a ursa pastarão juntamente
e as suas crias dormirão lado a lado, e o leão comerá feno como o boi. A criança de leite brincará junto ao ninho da cobra, e o menino meterá a mão na toca da víbora. Para dizer o quê? Não mais praticarão o mal, nem a destruição, em todo o meu santo nome, em todo o meu santo monte. Que sejamos crianças a preparar o Natal neste tempo de Advento, para que construamos um mundo melhor, um mundo mais de acordo com os planos de Deus. Diz aqui o Marcelo, há duas palavras-chave hoje: esperança e conversão. A esperança não é uma espera passiva. Só tem esperança em quem primeiro entendeu sobre o que é preciso esperar e o que devemos fazer para que isso aconteça. Só espera quem se converte. Só se converte quem espera. A nossa sociedade, diz ele mais à frente, quer nos fazer esperar muita coisa, ganhar dinheiro, fama, prestígio, mas o Evangelho de hoje nos apresenta um sujeito estranho, diferente dos belos apresentadores de televisão, que trazem belas propagandas e que fala de outro tipo de esperança. Não é o dinheiro, mas o amor. Não é o prestígio, mas a coerência. Não é a fama, mas a consciência tranquila. Como é que está o nosso advento? Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação. Desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. Que do novo havia a sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas, creio na Igreja Unida Santa, Católica e Apostólica, professa só o batismo para a admissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos, e a vida do mundo que há de vir. Amém. Sem querer abusar da vossa paciência, deixai que há aqui uma observação que o Marcelo faz e que eu penso que é relevante. Diz assim: no deserto há algo muito querido ao Evangelho, o vazio. As melhores passagens do Evangelho são marcadas pelo vazio. O ventre vazio da Virgem que acolhe o menino. A barca vazia dos apóstolos que seguiram Jesus. O túmulo vazio que testemunha a ressurreição. É no vazio que nos enchemos do que realmente importa, do que nosso coração deve estar vazio para que Jesus o encha. E vamos agora apresentar as nossas intenções para que este Jesus nos encha da sua graça. O caminho do homem é Cristo e o caminho de Cristo é o homem. Na expectativa da vida de Jesus, oremos por todos os homens e mulheres, pedindo com fé: vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. Para que na Igreja, nesta diocese e nas suas paróquias, se anuncie a boa nova a toda a gente e o Espírito faça florir cada deserto. Oremos, irmãos. Vinde, Senhor Jesus. Para que nos lares e instituições de todo o mundo
Haja trabalho, liberdade, pão e paz, e a angústia não perturbe os corações. Oremos, irmãos. Vinde, Senhor Jesus. Para que os cegos, os leprosos e os doentes, e os que vivem sem alegria e sem coragem, ponham toda a sua esperança no Senhor. Oremos, irmãos. Vinde, Senhor Jesus. Para que no meio da violência cotidiana o Espírito faça desabrochar flores de paz e fortaleça todos aqueles que a perderam. Oremos, irmãos. Vinde, Senhor Jesus. Para que nesta paróquia e nos seus vários grupos, cada um de nós, à maneira de Jesus, sirva as mais pobres e vá em socorro dos maltratados e dos que sofrem. Oremos, irmãos. Vinde, Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, que tornais possíveis todas as coisas e quereis instaurar no mundo a paz, dai-nos a graça de realizar na vida a novidade trazida por Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje o nosso ofertório é para o Fundo de Compensação do Clero. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar em pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, da videira, do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar em vinho de salvação. Ora, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para nós e para toda a Santa Igreja. Olhai benignamente, Senhor, para as nossas humildes ofertas e orações, e como diante de vós não temos méritos, ajudai-nos com a vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é a nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Ele veio a primeira vez na humildade da natureza humana realizar o eterno desígnio do vosso amor e abrir-nos o caminho da salvação. De novo, Ele há de vir, no esplendor da sua glória, para nos dar em plenitude os bens prometidos, que, entretanto, vigilantes na fé, ousamos esperar. Por isso, com os anjos e arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo, cantando, numa só voz. Glória, ó
Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos: santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, desta igreja que está aqui, em Trabassou, no Arciprestado de Águeda, na Diocese de Aveiro, em Portugal, e de toda a igreja espalhada pelo mundo inteiro. Aqueles que também são das nossas terras e que nos acompanham. Também em comunhão todos nós com o Papa Francisco, o nosso Bispo António Moiteiro, todos aqueles que se encontram ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos ainda e também, uma vez que não foi possível fazê-lo, porque na quinta-feira foi feriado e na próxima também, queremos lembrar hoje particularmente todos os irmãos da Irmandade, nesta Eucaristia de Capelania que a Irmandade manda celebrar. Também mandada pela mesma Irmandade, recordamos mais duas irmãs, a Rosa Neves Lopes e também a Maria América Neves da Silva Lopes, a Rosa na nona, a América na quinta celebração, e também a Maria de Lourdes Ferreira Matos, no aniversário de falecimento, e familiares. E os nossos, aqueles que não dissemos o nome, mas que guardamos no nosso coração. Configurados com Cristo na morte, com Cristo possam tomar parte na ressurreição. Lembrai-vos também, Senhor, dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de todos nós e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com confiança, rezemos ao Pai a oração dos filhos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que dissestes, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dá-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. E felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que nos dá a paz, eis aquele que nos ensina a fazer deserto, eis aquele que tira o pecado do mundo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna.
e em jeito também de ação de graças, mas com alguma piada pelo meio. João pregava a palavra no deserto, mas ela não era levada pelo vento. Ele mandava fazer o que era certo, e hoje é a mensagem do Advento. Mas se está na moda comer grilos, façamos então uma moda diferente, que no Natal não haja vacilos diante de um Deus que se fez gente. Para acolher o Natal em santidade, é preciso ter uma clara preparação, pois o Advento prega a grande verdade: Cristo nasce em nosso coração. Oremos. Saciados com o alimento espiritual, humildemente vos pedimos, Senhor, que pela participação neste sacramento nos ensineis a apreciar com sabedoria os bens da terra e a amar os bens do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentar-vos um bocadinho, por favor. Eu não queria avisar com muita antecedência, porque senão cria confusão, mas o que é certo é que estamos quase lá e também até procuro, no caso de aceitar este convite, como costuma acontecer, de nos quererem ajudar no canto na Santa Luzia, é bom também que eles se orientem a sua vida, caso possam vir. Nós estávamos a pensar este ano, portanto, na festa de Santa Luzia, encurtar, ser meia hora mais cedo. E, portanto, em vez de ser a Eucaristia às 11h30, e às vezes até era mais do que isso, porque eu chegava um bocado atrasado, eu pedi a ajuda de um colega que vai precisamente celebrar em Oés da Ribeira e depois dá-me oportunidade de pôr a missa lá embaixo, na Santa Luzia, às 11 horas. Está bem? Isto no dia de Santa Luzia, às 11 horas, lá na aldeia. Relativamente a esta semana, eu chamo a atenção precisamente para a quarta-feira, que não tem nada a ver connosco, mas que interfere aqui habitualmente. Costumava ter Eucaristia. Vou ter, de facto, Eucaristia, sim, mas é em Casal de Álvaro, porque é a véspera da festa que eles lá têm, e isto vai interferir com as nossas missas. E então, na quarta-feira, missa e procissão em Casal de Álvaro, às 8 horas, e depois no dia 8, dia da Imaculada Conceição, dia santo de guarda, como sabem, teremos a Eucaristia em Espinhal às 9, às 10h15 em Casal de Álvaro, às 11h30 eu venho celebrar em Oés da Ribeira, porque tenho quem me faça a procissão lá em Casal de Álvaro, e portanto 9 horas em Espinhel, 10h15 em Casal de Álvaro, 11h30 em Oés da Ribeira e aqui às 5 da noite, porque nessa altura já é de noite, 5 ou 17 horas. Será a nossa forma e o nosso momento de dar graças a Deus pela mãe que nos deu. Depois na sexta celebro em Oés, e haverá também reunião de preparação para o Crisma das 3 paróquias. Lá eles já são ao todo 33, temos aqui alguns, e portanto isto acontecerá na igreja de Espinhel, para todas estas pessoas de todas estas paróquias. No sábado é o costume na hora, 5 aqui, 6h15 em Espinhel, 7h30 em Paradela, 7h30 da noite, e no domingo, 2 a 8 dias, é exatamente como hoje, às 11h30, às 10h15 em Oés e às 9 em Espinhel. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos deserto, deixemos o Jesus nascer e dê em paz, que o Senhor vos acompanhe.